Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre História da Música. Nessa aula eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a música barroca, né? E eu falei na primeira aula, fiz um convite ao curso, aí depois na primeira aula eu falei sobre a música medieval, da filosofia grega à música medieval. Na segunda aula eu falei sobre a música renascentista, né, e o mundo renascentista, o contexto na Renascença. E dessa vez eu quero falar um pouco sobre a música barroca. Quero lembrá-los que ao longo desse curso eu tenho falado não só sobre a história da música, mas também sobre filosofia, sobre a história da igreja, enfim, porque tudo isso está relacionado de alguma forma, né? Quer dizer, existem elementos, existem forças múltiplas que constituem em seu todo um solo fértil para que a música de uma época, a arte de uma época, possa germinar. E no caso da música barroca não será diferente. Ora, a compreensão da música medieval e da música renascentista constitui um prefácio para uma melhor compreensão da música barroca, já que, na verdade, os compositores barrocos, e sobretudo Bach e Handel, que são dois gênios do barroco tardio, eles vão compreender essa música que já estava sendo feita desde então. Com certeza estudaram muito Palestrina, estudaram a música religiosa da época, e quer dizer, toda a riqueza musical que já existia na época e que não era pouca, para poder então a partir daí criarem as suas obras de arte. E como eu já disse, a gente assim elencar um período, né, elencar a história por períodos, é uma tarefa que a gente faz a despeito de um fato, que é o fato da impossibilidade da compreensão total da história, né? Muitos pensadores já tentaram fazê-lo, mas isso eu acho que é um projeto falido de antemão. Não é possível você compreender a história no seu todo ou conseguir extrair a sua lógica de desenvolvimento, quer dizer, compreender como o tempo se desenvolve. Para mim isso é um projeto falido de antemão. Tá? É uma utopia. Tá? Agora, a gente pode tentar compreender mais ou menos, tentar decifrar o pensamento de uma época a partir das obras que essa época nos legou, né? Então, no caso da música barroca, nós temos Corelli, Vivaldi, Handel, Bach e outros mais, que nós veremos nessa aula de hoje. A gente estava falando sobre a música renascentista, e quando a gente falou sobre música renascentista, a gente falou sobre uma música que existia: a música popular, a música profana, né? Os hinos religiosos na Inglaterra, na Alemanha, cantados respectivamente em inglês e em alemão, em decorrência de um processo de tradução das escrituras bíblicas que se deu pelos reformistas. E eu citei mais especificamente o caso de Lutero, que traduziu a Bíblia para alemão. E nós teremos ainda na música barroca muitas músicas compostas para a igreja, tá? Músicas litúrgicas, músicas religiosas. Bach comporá várias delas, mas não se tratará mais de uma música modal. Lembrem-se que eu falei sobre a história da música, e eu peço para que vocês acompanhem as aulas que eu já postei aqui, porque se vocês acompanharem as aulas que eu já postei, esta aula que eu estou postando agora será de muito mais fácil compreensão e uma compreensão muito mais efetiva, porque eu sempre estarei fazendo às vezes um ping-pong, um bate e volta entre o passado e o presente, no caso entre a música medieval renascentista e a música barroca. Então, o que eu vou falar agora é o seguinte: na música medieval nós temos as monodias, a música vai se desenvolvendo na direção de uma polifonia. Então,
vão surgindo o organum, né? Depois o organum livre, o organum melismático, né? O contraponto vai se desenvolvendo, nós chegamos na música renascentista, onde esse contraponto já se desenvolveu consideravelmente, né? O que vai permitir o nascimento de um gênero como Palestrina, por exemplo, a polifonia coral. Só que nós temos uma música ainda modal, né? A música é formada, ela é composta com base nos modos da escala diatônica. Porém, o que vai acontecendo é que a maneira de aplicação desses modos, ou a maneira com a qual os compositores vão empregando esses modos, vai sendo cada vez mais livre, entendeu? E cada vez mais ousada. Vai sendo introduzido então alguns acidentes, será permitido algumas estratégias que antes não seria possível atingir, até que quando a gente chega enfim no século XVII, com o advento da música barroca, o sistema modal ele vai cair por terra de vez, dando nascimento ao sistema tonal. Então temos aí a partir de então a música tonal, né? Ou seja, uma música baseada na tonalidade. Nós temos então a música que pode ser uma tonalidade maior ou uma tonalidade menor, nascida respectivamente do modo jônio e do modo eólio. O século XVII também assistiu à invenção de novas formas musicais: a ópera, o oratório, a fuga, a suíte, a sonata, o concerto. Mas eu quero reforçar e dizer novamente que não se trata de uma invenção repentina dessas formas musicais, tal qual uma espécie de fiat lux, né, de faça-se a luz, que é um termo que a gente extrai do latim para dizer a respeito da criação do universo. Fiat lux, faça-se a fuga, ela foi criada de repente. Faça-se a suíte, de repente surgiu a suíte, não existia, começou a existir. Não é por aí. As formas musicais, elas têm a sua história. Assim como a orquestra sinfônica, a formação da orquestra sinfônica também tem a sua história de formação também. Então, nós já poderíamos investigar, acho que não é o objetivo desse curso aqui, mas é possível investigar até que ponto, por exemplo, o contraponto desenvolvido desde a música medieval até a música renascentista, o jogo de perguntas e respostas entre os coros, por exemplo, não vai se desenvolver até a gente chegar na fuga, né, que ganhou forma no barroco e teve como um dos seus principais representantes o gênio inconteste do grande compositor Johann Sebastian Bach. O fato é que todas as experiências do barroco, elas vão culminar em Bach e Handel, tá? Nós teremos as monodias, tá? Que é uma peça onde vai ocorrer uma única linha vocal, que é sustentada pela linha do baixo, tá? E aí, a partir dessa linha de baixo, os acordes são construídos, né? É um tipo de estruturação que, na verdade, paga tributo ao aire renascentista, que já acontecia na música renascentista, onde você tinha uma partitura em 2 páginas. Na página da esquerda você tinha os baixos, na direita a harmonia, e as pessoas se sentavam ao redor de uma mesa para ler a mesma partitura, né? Também existia um tipo de música chamado recitativo. Nesse tipo de música, no recitativo, a melodia que a voz cantava, ela estava subjugada ao texto, sendo que ela ondulava, por assim dizer, em relação ao texto, ok? Acompanhando o ritmo das palavras, né?
o recitativo, a monodia, eles vão acabar influenciando muito depois as óperas também, né? Onde o texto e a música encontram um casamento perfeito. E um casamento perfeito também com o teatro. De modo que, já no século XIX, Richard Wagner conceberá a sua obra de arte total, dizendo que a ópera seria o exemplo máximo dessa obra de arte total que ele buscava. Mas enfim, a gente não chegou no século XIX ainda, então vamos nos pautar aqui pela música barroca, por enquanto. Ora, no caso das monodias, a gente tinha uma única linha de baixo, né, um baixo instrumental, que ele acompanharia a linha vocal dos acordes. Então, o que vai acontecer muito na música barroca é o chamado baixo contínuo, ou também chamado de baixo cifrado, tá? O que é o baixo contínuo? Você tinha a linha do baixo, tá? Que geralmente era tocada por um instrumento grave, tá? Como o cello, por exemplo, o violoncelo. E essa linha de baixo, a gente dá o nome de baixo contínuo, já que ela dava continuidade, ela continuava ao longo de toda a peça. Só que o compositor, ele requeria um outro instrumento, que geralmente era o órgão, o cravo, um instrumento de teclas, que iria preencher a harmonia dessa música. E todos os acordes, eles eram improvisados, a harmonia não era escrita propriamente dita, tá? E com isso quer dizer, a concepção, né, da harmonia com base na cifragem do baixo, cabia a cifragem desse baixo, mas também a habilidade do instrumentista, né? Ainda hoje existem muitos exercícios de harmonia baseados no baixo contínuo cifrado, onde você tem o baixo, aí você tem a cifra no baixo, e aí o aluno deve escrever a harmonia com baixo, com base nesse baixo. Essa estratégia pedagógica para o ensino da harmonia, né, a recorrência ao baixo cifrado, onde você coloca o baixo com as cifras embaixo, e o aluno deve compor a harmonia com baixo nessa cifra, com base nessas cifras, é muito criticada por Arnold Schoenberg, quando em sua obra Harmonia, de 1911, ele vai criticar essa estratégia de estudo da harmonia, né? Que é muito comum. O João Sepp, no seu tratado de harmonia, recorre muito a isso. Bom, nós temos também ainda na música barroca a ópera, né? O nascimento da ópera. Então a gente está falando sobre as músicas, as peças literomusicais, não é? E que são peças onde existe um casamento entre a literatura e a música, entre o texto escrito para ser cantado e a música propriamente dita, a melodia, a harmonia, e aí você tem o nascimento da ópera. A primeira ópera a chegar na íntegra pra gente foi Eurídice, também de Peri e de Caccini, que é de 1600. Bem, nós estamos falando de peças que são baseadas em temas pagãos, temas da mitologia grega. Bom, vai surgir nessa época, tá? E que vai dar um up na ópera, assim, vai dar vai desenvolver a ópera na época, é Cláudio Monteverdi, tá? Italiano. Cláudio Monteverdi escreveu Orfeu, que é uma peça de 1607, e foi a primeira grande ópera, né? Foi no período barroco. Então a orquestra que Monteverdi empregou para essa composição de Orfeu da sua ópera, ela constava de 40 instrumentos muito variados, com violinos, violas, que antigamente era somente violas, né? E depois o violino vai começar a crescer mais e mais, né? Vai começar, e aí a gente vai